2 primos e um antigo sobrado. No andar de cima morava o dono da casa, Edivaldo Rocha Silva dos Santos, de 48 anos, junto com a esposa. Embaixo vivia Antônio José Leal, de 57 anos, o primo que chegou da Bahia passando necessidade. Na época, o metalúrgico acolheu Antônio e deixou que ele reformasse a casa e morasse ali por 5 anos, sem precisar pagar aluguel. O prazo se esgotou e o cobrador de ônibus quis fazer uso capião do imóvel avaliado em R$80 mil. Edivaldo chegou a propor um acordo amigável, afinal de contas eram parentes e amigos. Mas Antônio se recusava a deixar o imóvel e começou a jurar o primo de morte. Ele falou que não saía, ameaçou meu esposo mais de 3 vezes. E ele chegou para falar para ele que como também falou para mim, se ele saísse, se ele ganhasse na justiça, ele não sairia vivo. Edivaldo então entrou com uma ação judicial de despejo contra o primo e ganhou. Aquilo deixou o cobrador de ônibus profundamente irritado e disposto a se vingar. No dia do crime, as provocações começaram no início da noite. Datena, quem jogou a primeira pedra foi o primo que morava no andar de baixo. Ele fez isso para provocar o seu Edivaldo, que estava em casa naquela noite e não quis sair para discutir. O suspeito, então, subiu as escadas, armado, e já chegou atirando. Seu Edivaldo estava comendo uma melancia e jogou a fruta contra o primo na tentativa de se defender. A melancia foi parar lá embaixo, como o Edson Joana está mostrando pra gente. Ele ainda pegou um pedaço de madeira, mas já era tarde, porque foi atingido por 5 tiros. As marcas ainda ficaram aqui na parede, ao lado da porta. O corpo do seu Edivaldo ficou caído aqui na entrada, na casa onde ele morou por mais de 20 anos e que ele mesmo construiu. 3 pegou na parede, 1 pegou aqui, foi na hora que ele caiu, e depois ele veio com a arma de fogo e deu queima-roupa na cabeça do meu esposo. 21 anos meu esposo ajudou ele e ele simplesmente tirou a vida dele. Antônio se certificou da morte do primo, pegou o carro e fugiu na mesma noite. Ele morava no andar de baixo junto com uma prima, que indicou aos policiais militares Antônio como o autor do crime. Porque ele matou meu filho inocente, porque ele morava dentro da casa de meu filho. Ele é quem cuidava de mim, mas a esposa dele. Eu quero justiça. Edivaldo foi enterrado neste cemitério em Itaquaquecetuba. E o cobrador de ônibus, que trabalha na mesma cidade da Grande São Paulo, continua foragido. Quer dizer, eu sou uma trabalhadora, meu esposo é um trabalhador e eu não posso voltar para minha casa porque não tem quem me defende. Eu tenho que sair da minha casa porque eu estou correndo risco de morte, meu amigo está correndo risco de morte, por lutar pelos nossos direitos.